Vamos lá, pessoal, continuando aqui, ó, discutir, argumentar aqui um pouquinho, né, a respeito de um fenômeno que é a reflexão do som, muito presente aí em brincadeiras de crianças, né? Eu acredito que todos nós já tenhamos brincado disso daqui, né? Dar um grito no meio da rua, dependendo do lugar que você está, né? E daqui a pouco você espera a formação de eco, né? Você ouve o seu próprio grito, né? É mais ou menos isso a brincadeira, né? Bom, pessoal, isso daí é graças a esse fenômeno, né? Reflexão do som. Então aqui a figura ilustra bem, né? Uma figura esquemática, e daqui a pouco eu apresento uma figura um pouquinho melhor, tá certo? Então o que acontece? Quando você dá um grito, as ondas sonoras, né? Elas encontram o quê? Encontram uma barreira. E quando encontra essa barreira, pessoal, elas sofrem o quê? Elas sofrem uma reflexão. É o famoso bate e volta, né? Então é o seguinte, talvez não volte com a mesma intensidade, né? Não vai voltar com a mesma intensidade, mas volta, né? Você dá um grito bem alto, né? Bem intenso. O que acontece? Daqui a pouco você vai ouvir o mesmo grito, só que com uma intensidade um pouquinho menor. Tá legal? E você ouve repetidas vezes, né? Pode ser que você ouve 2, 3, 4 vezes, né? E cada vez que você ouve esse som, ele está cada vez mais fraquinho, né? Então, isso seria a reflexão do som, pessoal. Então, as ondas sonoras, elas sofrem o quê? Reflexão quando encontram uma barreira, tá certo? E a repetição desse som, pessoal, constitui aquilo que nós chamamos de eco. Tá bom? Então, o eco é o que? Seria a própria reflexão repetidas vezes do som. Tá bom? Pessoal, aqui tem um menininho aqui, ó, numa figura interessante isso daqui, ó. Então, ele dá um grito, né? Então, ele ouve, na verdade. Isso aqui não é luz, né? Ele ouve o seguinte, ele ouve que... O que acontece é que ele ouve o próprio som, né? Então, bate na barreira e volta. Isso daqui só acontece, pessoal, se a distância entre a fonte sonora e a barreira, ela é de 17 metros. Então, nesse caso aqui, por exemplo, nessa ilustração que está aqui, ó, então, com certeza, no mínimo, tem que ser o quê? 17 metros. Antes disso, não acontece, pessoal. Uma distância menor que 17 metros, não acontece. Tá legal? Então, o que acontece? O som viaja 17 metros até bater na parede e volta os mesmos 17 metros. Então, o som, pessoal, na verdade, ele viajou o quê? Ele viajou 34 metros, tá bom? Pessoal, isso aqui é muito usado na tecnologia, né? Quando você tem, por exemplo, navios, né? Navios militares, por exemplo, né? A gente assiste alguns filmes, né? Hoje eu estou fazendo uma confusão muito grande entre ver e ouvir, mas a gente consegue prosseguir a aula aqui, pessoal. Então, aqui eu tenho aqui um desenho, né? Bem simplesinho, né? Então, você tem um equipamento chamado de sonar, que fica aqui no casco do navio militar, né? E outros navios também, não precisa ser militar, né? Então, o que acontece? Para ele saber, ele viaja, na verdade, com esse sonar ligado o tempo todo, né? Principalmente se ele estiver fazendo patrulha. Então, o que acontece? O sonar, ele emite som para todos os dados, pessoal. Tá certo? E se esse som bater em algum obstáculo, ele pega e volta para o sonar. Lá no sonar, pessoal, vai ter o quê? Vai ter microfones especiais que vão amplificar esse som. Aí a pessoa, o engenheiro, o técnico que está na operação desse aparelho, vai identificar, inclusive ele tem treinamento para isso, ele vai identificar que tipo de obstáculo trata-se que está na vizinhança do navio, no caso, né? Isso daqui, pessoal, é utilizado também para você saber a presença, a localização de cardumes de peixes, para você saber a profundidade da plataforma continental, do fundo do mar. Tá legal? É também utilizado para saber, quando ele está entrando no porto, né? Para ele saber a profundidade do porto ali onde ele vai ancorar, tá bom? Então tem assim uma utilidade tecnológica muito grande. Tudo bem, pessoal? Então daqui a pouco a gente volta com alguns exercícios.